Fala, rapaziada do Pé Rachado Podcast, aqui é Mandalo Lobian. Fala, turma, aqui é o Renato Ferreira, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos com a presença ilustre de Marina Stash. Seja bem-vinda ao Pé Rachado. Obrigada, eu agradeço o convite, muito legal estar aqui. Eu falo assim, eu falo inclusive lá no meu Instagram, né? Eu sou uma consumidora de podcast, tá? Amo assistir um podcast e eu tô achando super legal estar aqui, participar de um e ainda trazer a psicologia, né? Então, obrigada. É uma honra recebê-la. Antes de começar o nosso bate-papo, gostaria de agradecer aos nossos parceiros. Primeiramente ao Show Potiguar. Não pode faltar nos vídeos do Pé Rachado. Esse calor de Cuiabá tem que ter o Potiguar. Depois de Potiguarzinho, né, para curar aquela ressaca, Água Puríssima, nosso parceiro também, agradecer a Água Puríssima. Gostaria de relembrar vocês também sobre os itens do Pé Rachado Podcast, os nossos bonés, né? Quem ainda não adquiriu, tá perdendo tempo. A Marina já falou que vai adquirir um para ela e um pro Rafa. Isso aí. Manuel, e o preço desse boné? Apenas R$40 para você colaborar com o nosso projeto. É verdade. Também queríamos falar do Pé Rachado Contrafome. Marina, esse momento que a gente está passando, né, a gente pensou na ideia do Pé Rachado Contrafome, que é uma forma que a gente arrecada alimentos, né, montamos as cestas e vamos estar fazendo as doações, né. Então você de casa que quer contribuir com o Pé Rachado Contrafome, é só entrar em contato aqui, tem o nosso contato no e-mail ou no direct, falar o endereço Cuiabá Várzea Grande, a gente vai até você buscar o que você quiser doar, né. E se também quem quiser doar financeiramente qualquer valor, só doar no perrachadopodcast@gmail.com. Essa é a chave Pix. Isso aí, até agora arrecadamos já mais de 300 quilos de alimento. O pessoal está empenhado aí na nossa campanha. Então vamos seguir firme nesse projeto. E contribuiu, e você que ainda não contribuiu, dá tempo, hein? Corre aí que vamos ajudar a quem precisa, né? Certeza. Então, Marina, fala um pouquinho sobre a Marina. Qual que é a área que a Marina mais atua na psicologia? Então, quando eu comecei na psicologia, né, e isso aí a maioria dos psicólogos começam assim, a gente vai para um lugar assim meio generalista da coisa, então a gente quer pegar de tudo um pouco, até para se encontrar, porque tem muito isso, né? Hoje você pode ver até pela medicina mesmo, né, como já tá muito assim de especialidade, você pega uma especialidade e fica bom naquilo. Por quê? Porque você consegue se destacar, é meio óbvio, né? Então, normalmente os psicólogos começam assim também e eles vão vendo o que tem mais aptidão, o que tem mais facilidade e o que toca o coração também, né? Porque eu acho que você tem que fazer com amor para aquele resultado sair realmente. Então, com o passar da minha prática, eu fui vendo que a área de relacionamento era o que tinha mais sentido para mim, assim, fazer, mexer, e eu comecei a me direcionar para esse nicho, que a gente chama, né, de nicho. Então, hoje, o que eu mais trato como demanda é relacionamento. Só que, olha que curioso, você começa a tratar relacionamento e lá no início, né, às vezes você acha assim que você vai ficar só nisso. Mas, se eu te contar que aparece de tudo, puxando pela parte de relacionamento, vocês acreditam? Aparece de tudo. Às vezes tem paciente que chega com um problema de relacionamento e quando você vê ele está tratando procrastinação, autoestima, falta de confiança, tudo que você pensar. Então aquilo ali vai puxando, sabe? Aparece ansiedade, aparece depressão muitas vezes. Então é muito doido, assim, como não fica só nisso. Ele pode até ser atraído, né, por esse tema, mas vai aparecendo outras coisas. É bem interessante. E eu gosto muito, assim, de ajudar as pessoas nessa parte, me identifico. E o que normalmente as pessoas vão atrás da Marina no relacionamento? O que eles costumam querer tratar, resolver? Vou fazer uma pergunta pra vocês aqui, pra ver o que vocês acham, né? Porque a maioria das pessoas é curiosa, assim, o que elas acham. O que vocês acham que é a maior demanda dentro de relacionamento e o que causa mais separação e brigas dentro de uma relação? O que vocês dois acham? Assim, é traição, é ciúme, é falta de confiança? Desses três itens que você falou, querendo ou não, eles se ligam. Tem mais, esses três se ligam. No geral. Do meu ponto de ver, acho que seria ciúmes, né? E você, Manuel? Eu penso em questão financeira. Questão financeira. Pega também. Se eu falar pra vocês que é falta de diálogo, vocês acreditam? Falta de diálogo. Falta de Casais diálogo. que não conversam muito. É a maior demanda dentro do nicho de relacionamento. É falta de diálogo.
eu não sei conversar, eu não sei falar, eu explodo, ou então meu marido não sabe conversar comigo, é muita briga, é muita coisa. Aí eu falo assim, gente, mas na semana, quantas vezes vocês brigam? É 4 vezes na semana, tem semana que é todo dia. É assim, gente, falta de diálogo. Isso quando não emburra, vira a cara e fica sem conversar, tá? E aí eu tenho que fazer todo um trabalho de comunicação assertiva com essa pessoa. Nesses casos você faz o tratamento em casal, né? Às vezes sim, é menos, tá? É menos, eu trato mais individual. Mas se o casal solicitar o meu serviço, eu faço também. Mas é mais individual que as pessoas procuram. Às vezes o homem, mais a mulher, tá? Mais a mulher que procura. Já atendi homens, hoje eu tô só com mulheres. E os homens, eles têm uma tendência maior de abandonar a terapia. Por várias crenças, né? Mas você chega a atender os dois, por exemplo, atende primeiro a mulher, sim. Os professores solucionam o problema, depois a mulher indica ao marido. Nesse caso não, nesse caso eu não faço. Por quê? Você tá falando assim de marido e mulher, né? Que tem o vínculo. Não, isso, tem vínculo, mas não, por exemplo, como a Manuel falou, juntos. Uhum. Por exemplo, você faz a consulta com a mulher, depois separadamente faz com o tratamento, você isso, fala, né? Separado. Não. Por quê? Porque na psicologia existe um princípio, vamos colocar assim, um princípio ético, vamos colocar assim. Se eu tô tratando da mulher, né, daquele casal, ela tem um marido, eu não consigo, é uma coisa assim que vai além da capacidade humana, eu não consigo tratar o marido dela também, porque as coisas se misturam. Eu sou humana, eu sou humana, eu não sou uma máquina, né, então aquelas coisas vão se misturar e a gente não consegue separar, tanto eu como ela. Então isso fica muito bem explicado, assim, o que eu consigo fazer? Eu trato a pessoa individual, e aí se o marido quer tratamento, ele tem outra psicóloga dele. E se eles querem um tratamento em conjunto, aí eu consigo fazer. Porque aí eu tô lidando com os dois ao mesmo tempo e não tem disse-me disse, leve e traz, porque esse é o problema, sabe? É esse o problema de fazer isso. Não, tem psicólogo que faz? Não sei, mas em sua maioria a gente tenta não mexer, sabe? Porque vai além aí, a gente não consegue separar tudo, né? Então a mulher pode falar pra você e é complicado. Esse princípio ali também que não pode atender conhecido, né? Por exemplo, você tem um amigo, seu casal, você não atende também. Isso, é o mesmo princípio, É a mesma coisa de eu atender minha prima, minha mãe, meu tio. Não dá, é vínculo. É porque o que atrapalha é você conhecer todo o cenário em volta daquela pessoa. Porque o psicólogo tem que ser neutro. Ele tem que ser neutro, então não tem como. É muito difícil fazer isso, muito difícil. Não é todo mundo que consegue. Mas é por isso, e aí tem essas modalidades que as pessoas normalmente escolhem e aí fica tudo certo. E como que funciona normalmente esse tratamento? Quando a pessoa vai até você e fala que tá faltando diálogo no relacionamento, o que você costuma recomendar pra pessoa? A primeira coisa, assim, que é legal falar, porque às vezes a pessoa vem, tá faltando diálogo no meu relacionamento, e ela vem muito numa postura, assim, de acusar o outro. Porque ele, e aí é a hora de eu falar assim, tá, mas e você? Me fala de você. Qual é a sua responsabilidade nesse caos aí que você tá me relatando, né? Então ela vem muito nesse processo de acusação, e aí eu tenho que trabalhar com ela a comunicação assertiva. Só que antes disso, eu tenho que deixar muito claro, e ela tem que entender que ela não tá ali comigo pra mudar o outro. Isso não existe, ela não vai mudar o outro. Então ela tem, vamos falar assim, o propósito dela ali comigo tem que ser ela, mudar ela. A partir do momento que ela entende isso, concorda, vamos trabalhar. E aí eu começo a trabalhar a comunicação assertiva com ela, que é você não acusar, né? Antes perguntar, não acusar, não agredir, falar o que pensa e sente. Gente, as pessoas hoje não sabem mais conversar, não. Não sabem mais conversar. É só gritaria, brigas. Vocês já repararam que hoje tá muito, apesar de toda a informação que a gente tem, de toda a facilidade, como que tá muito difícil falar de sentimento, as pessoas falarem de sentimento, e eu tenho uma teoria, não sei se vocês vão concordar comigo, que a tecnologia tem uma parcela de culpa nisso. Porque você tá ali, de repente você tá trabalhando, aí você chega no trabalho, senta todo mundo na mesa, todo mundo no celular, não olha pra cara do outro. Aí não tem mais aquela coisa de como foi seu dia, como é que você tá? Total. Às vezes, a pessoa, isso assim, fora relacionamento amoroso, né? Qualquer tipo de relacionamento. Às vezes a pessoa tá na sua frente e ela está com a feição triste, ou nervosa, ou emburrada, e você não tá vendo. Você não tá olhando pro outro que tá do seu lado. Não é muito assim hoje em dia? Então, na minha visão, assim, do que eu vejo, isso atrapalhou bastante, né? E ocasionou muito dessa falta de comunicação que a gente vê. Então isso pega muito, muito demais.
E aí eu tenho que trabalhar tudo isso. Falar o que pensa e sente, né? Falar de sentimento, falar na hora. Sabe aquela situação? Guarda muito, né? Nossa senhora, guardo muito. Sabe aquela situação assim de... Você já deve ter passado por isso. Eu falo assim, eu brinco assim com meus pacientes, eu não vou defender vocês não. Que as mulheres são, olha, eu te falar, pra fazer isso, né? Você pega, acontece uma situação ali, e aí você leva aquilo e guarda. Aí você guarda por dias, né? Aí o outro pega e pergunta assim, o que foi? Aí você, nada. Nada. E o nada de uma mulher quer dizer tanta coisa. Quer dizer tanta coisa, né? E aí, como que faz? Como que conversa desse jeito? Então eu tenho que ir pegando com ela cada um desses pontos. E vocês pensam que é fácil? Vocês pensam que é fácil a pessoa virar e falar assim, eu realmente faço isso? A pessoa, é normal do ser humano, tem um orgulho. Tem um orgulho de não querer assumir esse erro, até mesmo pra você que é psicóloga, pra quem pra quem ela tá tentando buscar o tratamento. Né? E tem uma coisa da psicologia, assim, que eu acho fascinante, tá? Essa parte da psicologia. Que você tá ali como psicólogo da pessoa e tudo, mas engana-se quem pensa que você tá ali falando as verdades na cara da pessoa. Tem muita gente que pensa isso. Que vai sentar na minha frente e eu vou, como que a gente brinca até no Instagram, assim, dar os tapas, né? Dar os tapas de psicóloga. Não, gente, não é assim, eu não vou ficar falando as verdades na cara da pessoa. Eu tenho todo um trabalho, todo um estudo de caso pra fazer a pessoa enxergar o que ela tá fazendo. Né, com questionamento, com pergunta, aí entra as técnicas que a gente estava conversando até antes aqui, né, do podcast, todo um manejo, todo um trâmite, nossa, o povo não imagina o tanto que a gente estuda fora de sessão para fazer a pessoa se enxergar, gente, porque se ela não se enxergar, se você falar a verdade na cara dela, ela fala assim, não faço isso, levanta e vai embora, eu acho que tem... ou ela finge que entendeu, levanta e vai embora, não volta mais. Eu acho que tem muitas pessoas que devem procurar você que até não sabe o que tá passando, né? Por exemplo, tem pessoas que já vão assim, falta de água, mas acho que tem muitos que não sabem, né? Fala, só chega você, tô com problema no relacionamento, aí você tem que ter todo um trabalho para descobrir o que tá acontecendo. Exatamente, e às vezes, gente, não é nem responsabilidade 100% da pessoa. Vem muito, às vezes, da criação que aquela pessoa teve, familiar mesmo, sabe? Às vezes o pai e a mãe não conversavam, ou ela cresceu vendo o pai e a mãe brigar, e se resolver emburrado, e se resolver, aí o pai sai de casa, vai dormir na casa da mãe, sei lá, né? Então, pra ela cresceu naquele funcionamento, tipo, é assim que resolve. Normal. Então isso é normal. E até ela desconstruir isso, é um trabalho. Mas tem muito disso, gente. Falta de diálogo. Marina, quando você consulta, você falou, não tanto homem quanto mulher, né? Você consultou, elas vão apontar erros, né? A pessoa vai apontar erros nos outros e você tenta melhorar ela. Você recomenda, você está tratando a mulher, você recomenda o marido também buscar outro psicólogo e os dois fazer o tratamento, tipo, a mulher com você e o marido buscar outro psicólogo, é importante, é bom para a relação? Os dois estavam fazendo a... Super importante, Renato, isso que você falou. E assim, é muito legal até deixar isso aqui, né, registrado, porque assim, poxa, imagina o seguinte, você tem um companheiro, você tem uma companheira. Essa pessoa que você tá buscando tratamento. Caramba, ela quer melhorar a relação de vocês. E aí, você não vai contribuir? Você acha que você é o bonzão, né? Que você não tem defeito, não tem parcela de responsabilidade. Relacionamento é 50-50, eu sempre falo isso. 50% de um lado, 50% do outro. Então, assim, chega num nível, Renato, às vezes, das pacientes ficarem tão angustiadas porque elas estão tentando mudar, mas não estão tendo a reciprocidade em casa, que eu às vezes, eu ofereço. Eu falo assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma sessão sua, do seu pacote, às vezes elas fecham um pacote comigo e tal. Vamos trazer ele aqui? Fala pra ele vir aqui conversar comigo. Mas os dois, né? Mas é só uma conversa pontual. É só pra eu ajudar no sentido assim de, tô tratando a sua esposa, a gente tá caminhando assim. Eu preciso da sua ajuda, meu amigo. Eu não faço milagre, né? Eu preciso de uma reciprocidade, de uma correspondência aí do outro lado. Então, às vezes, chega o ponto de eu ter uma conversa rápida, assim, sabe? De 10, 15 minutos com ele pra ele entender. Opa! Porque às vezes a pessoa tá tão dentro do problema, tão dentro da situação. Vocês já viram assim, quando a pessoa só escuta o profissional? Aquele que tá do lado dela, às vezes é um irmão, uma esposa, uma mãe. Chega o profissional, opa, entendi.
Ok. Tem muito isso, infelizmente tem sabe? que ter esse choque de realidade. Tem que ter um choque de realidade às vezes, pra poder. Então, assim, tem que contribuir, não tem jeito. E antes desse nível de eu conversar, é quando você vê que o cara, putz, não tá entendendo o que tá acontecendo. Mas até chegar nesse nível, eu oriento muito assim, ó, nós estamos trabalhando aqui, por exemplo, comunicação assertiva. Começa a aplicar essa comunicação assertiva. Conversa com ele, explica. Eu falo muito um termo assim na psicologia, chama psicoeduca. Que é o que eu faço em sessão. Eu estou psicoeducando o paciente. O que é? É ensinar ele sobre ele mesmo, sobre as emoções, sobre a comunicação, sobre a forma mais assertiva de fazer as coisas, a forma que não vai trazer sofrimento para ele. A gente chama de psicoeducar, né? E aí eu falo, psicoeduca essa pessoa que tá morando com você, gente. Conversa, explica lá, ó, na terapia eu tô aprendendo isso, e assim que funciona. E conversa, né? Fala, orienta. Porque é o que eu falei, às vezes vem de casa, né? E as pessoas têm um certo preconceito com a psicologia, né? Tem receio de ir atrás, tem. Buscar o tratamento, de enxergar que algo não está certo, né? Olha, hoje já diminuiu. Eu percebo assim, sabe que já diminuiu. Mas ainda tem, você acredita? Ainda tem. E a psicologia, esse estigma, né, com a psicologia, ele vem muito lá de trás, de você achar que buscar um psicólogo poxa, tá com problemaço, né? Ou então, assim, tá doido, ficou louco, né? Doidou, tá doido. E caramba, hoje, século XXI, gente, século XXI não é mais assim, sabe? Às vezes eu recebo pacientes que estão buscando autoconhecimento. Eu brinco assim com elas, né? Eu falo, quase choro no consultório de emoção. Que elas chegam assim e falam, Marina, é o seguinte, estou procurando para me cuidar e eu quero crescer, eu quero amadurecer. Eu reconheço que eu tenho essas dificuldades X, Y, Z e eu tô aqui, vamos lá. E assim, pergunta, essa menina tem depressão, tem ansiedade? Tem nada, não tem nada. Só que qual que é a grande questão que as pessoas não percebem? Quando você chega num estágio de algo grave, e isso pode ser na psicologia ou em qualquer outra área, tá? Medicina comum e tudo mais. Quando você chega num estágio de algo grave, normalmente não é ocasionado pelas coisas pequenas, né? Pelas coisas pequenininhas que vão acumulando, vão juntando. Vira uma bola de neve. E as pessoas não percebem isso. Então elas esperam juntar todos aqueles sintomas para dar algo grande e você ir no psicólogo. Não, vamos fazer esse movimento contrário, né? De se cuidar, de prevenção. Então eu acho que isso tem que ser quebrado. Já está melhorando com as redes sociais. E isso tem muito a ver com o trabalho que eu faço lá hoje, né? Que é estar lá diariamente. Vocês podem ver lá, cada dia eu falo de um tema, é bem legal. Então tem dia que eu falo de estresse, tem dia que eu falo de julgamento, tem dia que eu falo de ansiedade, de depressão e relacionamento muito, né? Relacionamento é o que mais tem. Mas assim, é justamente para isso, e quebrando esse preconceito, sabe? Que já tá menor, mas poxa, ainda tem. Ainda tem. Muitas pessoas só querem alguém para escutar ela, né? Isso. Tem muito isso também. Tem muito isso. E é legal falar, né, que a psicologia, ela tem espaço para todas as pessoas, tá? Por exemplo, isso é legal de falar, Emanuel, que você trouxe, porque assim, ó, eu trabalho com uma abordagem da psicologia, que é a terapia cognitiva. Tem o outro psicólogo ali que trabalha com a psicanálise, por exemplo, que é onde a pessoa vai falar mais, o psicólogo é mais analítico e tal, então talvez para essa pessoa, essa abordagem dê mais certo. Mas busque um profissional. Experimente, sabe? Tem outra questão também que eu vejo muito assim, ó. Eu gosto sempre de usar essa analogia, eu acho legal. Quando você tá com um problema físico, você vai vamos dar um exemplo aqui de um cardiologista. Você vai lá no cardiologista ver seu coraçãozinho, você tá com um negócio ali físico. E aí você chega lá e você fala assim, poxa, queria ter falado mais, ou queria ter falado menos, ou não me identifiquei com essa pessoa, meu santo não bateu. Ah, sei lá, não gostei desse cardiologista. O que a gente faz normalmente nessa área da saúde mais comum? A gente não busca outra pessoa? Pega uma indicação, vai mais assim, resolve sua vida, né? Resolve sua vida. Com a psicologia, não, as pessoas não fazem isso. E eu não entendo por quê, eu tento desmistificar. Cara, você foi em é uma abordagem X, você não gostou, vai em outro. Experimenta o outro, deixa eu buscar uma coisa diferente. Quem sabe eu gosto. Eu gosto de dar até o meu exemplo. Eu comecei a terapia muito novinha, por conta da separação dos meus pais, na época. E aí, eu busquei uma psicóloga, poxa, ela me ajudou, eu tava na fase muito de decidir a faculdade, e eu fiz um teste vocacional com ela me ajudou bastante.
Só que ainda faltava alguma coisa. Então eu fui tentar uma outra pessoa e eu tô com ela há 6 anos. Hoje ela é minha terapeuta, ela é minha supervisora clínica, porque a gente às vezes precisa de uma supervisão nos casos ali, trocar uma ideia, né, com outro profissional. Ela faz muito isso pra mim. Então assim, poxa, deu certo, eu tô há 6 anos, eu já tive alta, voltei, a gente dá um espaçamentozinho e vai. Então, dá certo. Você tem que achar uma pessoa que você se identifica. E isso faz parte do preconceito também. Eu psicólogo, eu fui não deu certo, pronto. Não presta pra mim, todos do Brasil, do mundo, não servem pra mim. Olha que besteira, né? A mesma coisa. É um profissional da saúde como qualquer outro. Né? Então, isso eu luto, assim, sabe? Diariamente pra colocar na cabecinha das pessoas também. Pra ver que entenderem isso, né? Entenderem isso. E tem também a questão do homem ser criado de uma forma assim, né? O homem não pode falar sobre sentimento. O homem não conversa. Tem muito disso, né? Nossa, tem muito. Tanto é que eu falei pra vocês, né, que o índice dos homens que trataram comigo, que desistiram, assim, que não levam a terapia pra frente, é muito alto. É muito alto mesmo. E, gente, a gente tem que realmente parar com isso, porque homem chora, homem sente dor, homem se sente sobrecarregado, homem tem estresse, ansiedade, depressão. Caramba, como é difícil, né? Quando você pega, por exemplo, um homem com algum desses problemas e as crenças. Eu trabalho muito com crenças, né, na terapia cognitiva. E uma das crenças que o homem tem muito é de que ele é fraco, não é assim? Quando algo do tipo acontece, derruba ele tropeça, assim, metaforicamente falando, né? Eu sou fraco, eu não dou conta. E isso é inadmissível. Mas peraí, todo mundo não dá conta em algum momento. Todo mundo sente isso em alguma hora da vida, né? E falando em podcast, né? Eu tava assistindo esses dias um que tinha uma mensagem bem legal, que era o seguinte: coisas ruins acontecem com pessoas, elas vão acontecer. Não tem como você levar a sua vida de uma forma perfeita, achando que você não vai tropeçar, não vai ter nada no seu caminho, nenhuma pedra. Não é assim que funciona, independente de gênero, né? Eu acho que é muito isso. Eu vejo que até eu mesmo sofro isso, né? Uhum. Desse... Porque a gente que é homem, né? A gente cresce com esse preconceito, com essa mentalidade, né? E que dicas você dá, Marina, assim, nas redes sociais, para o homem quebrar esse paradigma e ir atrás de um psicólogo, assim, que você dá uma mensagem, assim? Eu acho que o primeiro de tudo é ele tentar se autoconhecer. Porque vocês podem até me confirmar isso, né? Mas o homem, ele tem uma dificuldade de olhar pra dentro, né? Assim, ele vive a vida dele meio automático, né? Tipo, executor, né? Fazendo, e tem uma dificuldade de olhar pra dentro. Então, assim, às vezes as emoções passam despercebidas. Às vezes as dificuldades internas passam despercebidas muito mais pro homem do que pra mulher. Eu percebo isso, né? Então, eu acho que a primeira coisa é você para tudo e olha pra isso. Por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô me sentindo assim? A gente chama muito de gatilho na psicologia. Gatilho é aquilo que causa algo, que causa alguma coisa. Então, de repente, você falou algo pra mim e eu fiquei afetada, né, psicologicamente. Aquilo foi um gatilho pra mim. O gatilho pra mim não é igual ao seu, não é igual ao seu. Então, quais são os seus gatilhos? Aonde que você tropeça? A partir do momento que você começa a olhar para aquilo, você começa a buscar solução para aquilo. Enquanto você não enxerga, você vai fazer o quê? E eu falo muito dos ciclos, sabe? A gente vive muito assim, quando a gente não olha para os problemas, né? Vive muito em ciclos. Então, você tá vivendo aquele ciclo, você tá tropeçando e tá caindo. E você não olha, você não quer enxergar. O que vai acontecer? Você vai ficar preso nele. Você vai de novo, e levanta, acaba de novo, cai, levanta. É assim. Então, enquanto você não olhar pra isso, você não quebra o ciclo. Você não busca solução, você não vai no psicólogo. Ou psicólogo, ou psiquiatra, ou qualquer outro profissional da saúde que possa te ajudar. Porque quando você abre sua cabeça e busca solução, é a hora que você considera essa alternativa. Então então aonde que eu vou me ajudar? Isso aqui, sabe? Não é assim, gente? A questão do homem vive muito, né? É o cavalo ali, usa aquele, né, só olha pra frente. Eu percebo demais isso, demais. E é o que mais prejudica vocês, né, no final das contas. Porque daí você vai, né, no automático, chega lá na frente. E assim, o tombo grande, né, maior do que os que estavam lá atrás. Você Exatamente. vê que essa geração tá aceitando melhor isso? Sim, percebo uma melhora, mas ainda falta.
ainda falta um trabalho, sabe? De você normalizar mesmo, assim, ó. Eu falo, né? Eu acho legal quando rola... Eu atendo duas meninas que elas estão fazendo faculdade de medicina. E aí eu acho super legal. Elas não são amigas, tá? Por isso que eu atendo elas. Elas são, tipo, só conhecidas e tal, não tem vínculo. Mas eu sei que quando elas se juntam pra estudar, elas pegam e diz que falam assim. Eu falo assim, nossa, eu tô onipresente, né? Porque elas pegam e falam assim, você vai... Elas estão lá com as inseguranças delas, né? Você vai levar isso pra Marina na terapia, né? Você vai falar pra ela. Aí a outra fala assim, se a Marina te ver falando isso... Aí eu brinco assim e falo, nossa, gente, eu tô onipresente, adorei, né? Mas por que eu tô trazendo isso? Pra mostrar a naturalidade com que elas falam, com que elas agem, falando de psicólogo, entendeu? Então eu acho que é isso que falta, sabe? É isso, é você virar e falar assim, você foi pro seu psicólogo ontem? Ah, e aí? Igual você fala assim, seu cardiologista ontem, seu dermatologista ontem. Eu acho que é muito isso que falta. Naturalidade. Já melhorou, mas falta. Tem que virar algo normal na vida das pessoas, né? Porque é importante conversar e muita gente não tem, né, com quem e às vezes nem se sente bem se tiver alguém para conversar. Né? Perfeito, exatamente. E o que você vê é mais isso. Ainda mais nós brasileiros, nós gostamos de conversar. Você pode parar, por exemplo, direto, ou por exemplo, uma loja, algum lugar. Você puxa aquele assunto, né? Mas tá quente, né? E a pessoa tá quente, cara. E vai, e quando você vê, você sabe a vida toda da pessoa, né? Eu vejo também isso bastante nos motoristas de aplicativos, né? Nos Ubers, você vai conversando, o motorista fala toda a vida, porque se eu vejo que a pessoa falta o que conversar, e quando você dá uma brecha, ela se solta assim de uma naturalidade, né? Eu acho que falta alguém. Porque às vezes ele dá uma brecha para alguém fala, ok. E quando você dá um pouquinho mais de liberdade, né, para alguém que esteja, sabe, um vazio, ela se solta assim, às vezes eu penso nisso, né? Os motoristas de Uber estão virando tudo psicólogo. Estão tudo virando psicólogo. Gente, isso que eu ia falar, os motoristas de Uber, eles viram o psicólogo ali naquele momento, mas quando entra uma psicóloga no banco de trás e eles descobrem que é psicóloga, vou contar pra vocês, tá? Como é que eles perguntam? E aí, o que você faz? Que profissão? Qual é a sua profissão? Gente, eu juro que eu penso 2 vezes antes de responder, tá? Eu penso 2 vezes porque o bicho pega ali, o negócio pega. Eles desabafam muito também. Muito. Nossa, você ficar sabendo que é de relacionamento, então? Não sei o que esses Ubers têm, que tem tudo problema de relacionamento, né? Aí começa. Aí eu vou lá, escuto, converso. Dou meu cartãozinho, dou uma orientação, dou meu cartãozinho, a gente troca cartão ali. Um test drive da sua consulta, né? Quer saber mais aqui, ó? Aqui, no assim, final. Entra em contato. Esquece de entrar em contato. Mas é verdade, cara. Isso é bem bacana. Todo mundo precisa, gente. Todo mundo. Essa é a verdade. Já teve alguma situação que a mulher foi fazer tratamento com você de relacionamento e o homem não gostou, foi querer tirar satisfação, alguma coisa do tipo? Não aconteceu. Que eu fiquei sabendo. Porque aí a gente entra no caso da mulher que muitas vezes para o tratamento, interrompe e você não fica sabendo por quê. Isso tem muito, né? Porque tem homem também que não gosta, né, que a mulher... Isso. E aí já vira um relacionamento abusivo, né? Isso. Não, principalmente quando entra na parte de relacionamento abusivo é complicado. Mas assim, nunca aconteceu diretamente, nunca fiquei sabendo. Mas pode ser que a pessoa tenha parado por conta disso, sim. Não é incomum. E falando em relacionamento abusivo, é um tema que tem sido muito discutido, né? Tem sido muito. E tem mais do que a gente imagina, sabia? Muito mais. Eu tenho pacientes que às vezes eu tô em um tratamento até relativamente longo com elas. E aí elas têm vergonha de falar, muitas vezes. Ele sente um ciúme obsessivo, ele controla minhas roupas, ele controla o meu celular, e aí você vai descobrindo aquilo aos poucos, às vezes, sabe? E é muito interessante, porque você nunca pode se posicionar para esse tipo de paciente assim, eu vou te ajudar a sair desse relacionamento agora. Gente, é um trabalho de formiguinha. É um negócio muito louco, você tratar relacionamento abusivo, muito louco. Porque sabe aquela história de que a pessoa tem que enxergar? Nessa hora, mais não ainda. Pode chegar e falar. Mais ainda, você tem que ir assim, ó, mínimo de, nossa, passos lentos, passos lentos. Porque senão a pessoa se assusta com você e acaba o tratamento, e aí é mais uma pessoa que deixou de ter o tratamento, deixou de sair desse relacionamento abusivo, né, que se você assim chegar de cara, né. Isso.
E o que acontece? No relacionamento abusivo, tem muito de dependência emocional envolvida. Relacionamento abusivo é uma coisa, dependência emocional é outro problema. Dependência emocional é quando a pessoa, que ela é causada normalmente pelo relacionamento abusivo. Quando a pessoa, por conta daquele relacionamento abusivo, ela começa a se afastar de todos os amigos, da família, perde o ponto de apoio, ela começa a depender financeiramente daquela pessoa, emocionalmente, só faz as coisas juntos, Então como que você vai virar pra essa pessoa e falar assim, ó, seu relacionamento é ruim? Não dá. Você tem que ir assim, ó, galgando aquele negócio e trazendo técnica. Essa parte da terapia cognitiva é o que, assim, eu me identifico muito, sabe, assim, com a área, com a abordagem que eu escolhi, né, porque ela me ajuda muito. Então eu consigo, além de estudar o caso, estudar técnica para trazer para ela. E as técnicas entram naquela parte da psicoeducação que eu falei, elas ajudam nisso, elas ajudam a pessoa, assim, a enxergar, assim, ó. Ela faz aquele exercício e aí, de repente, ela... Sabe aquela coisa assim? Quantos pacientes eu já vi levar em choque? Choque de realidade. Depois de técnica. Sim. Então, assim, é tenso. É tenso. É uma demanda mais tensa ainda do relacionamento. De tratar. Complicado, né? E em relação à mulher que sofre violência doméstica? Você também já chegou a tratar? Já. Eu peguei 2 vezes, só que elas saíram, tá? Elas abandonaram o tratamento. Essa parte mais... E não tinha chegado ainda a um ponto crítico de eu ter que fazer alguma coisa. Porque olha só, nesses casos, quando a paciente tá tratando com você, você vai ali, é tipo um relacionamento abusivo, você vai devagarinho. Mas se chega num ponto da integridade física dela estar comprometida, acabou o sigilo, tá? Acabou o sigilo. É igual suicídio. Acabou o sigilo. Você comunica, a primeira pessoa, sinto muito, mas você tá correndo risco de vida, eu vou ter que quebrar aqui o nosso contrato e eu vou ligar pra alguém. Você vai contar ou eu conto? Você tem que, tipo, orientar a pessoa, sabe? Tem uma hora que você tem que ser firme. Isso. E aí, no meu caso, não tinha chegado nesse ponto ainda. Mas se precisar, a gente tem que estar preparado pra esse tipo de situação, né? Mas é isso, é o que muitas vezes acontece, elas abandonam, sabe? Acontece muito. Como que fica a Marina quando chegam umas situações pesadas dessas? Então, nessa área, eu me surpreendi comigo mesma. Porque na faculdade, a gente sempre tem dúvidas. Como é que vai ser? Será que eu vou me envolver? Será que eu vou, ficar abalada? Isso passa muito assim pela nossa cabeça. No início da carreira, é mais comum. Assim, pelo menos foi a minha experiência, né? Foi mais comum comigo, ficar meio... Poxa, aí ele ia me buscar, tal, meu noivo, né? Passava lá e me buscar, eu tava meio assim, sabe? Eu fico meio abalada, e aí não pode falar das histórias dos pacientes e tudo mais. Então você tem que ir meio que lidando com aquilo, né? Arranjando ferramentas internas pra você lidar com aquilo. Então teve uns 2 casos no início que eu fiquei. Depois, Emanuel, você vai pegando prática. Não é que você fica fria. Isso é uma coisa importante de deixar claro, né? Você vai pegando prática. Então é como se aquela postura de você se importar na hora, ser empática, tá ali pelo paciente, tudo, ficasse mais sistematizado. Vamos colocar assim, sistematizado em você. Cria uma habilidade, perfeito. Era isso que eu queria achar. Inclusive o terapeuta, né, o psicólogo, ele tem, quando a gente pega para estudar, principalmente o terapeuta cognitivo, ele tem 11 habilidades que ele tem que desenvolver, sabia? 11 habilidades. E uma é essa daí, de você saber, né, separar, ter a condução certa e tudo mais. Então, ao longo do tempo, eu fui me dando bem, sabe, nessa parte, e hoje eu separo muito bem. Só que, por exemplo, teve um caso esses dias de uma paciente que eu estava tratando ela, e a gente estava tratando muito a questão do relacionamento dela e tal, e de repente, e ela é muito catastrófica, que a gente fala. Então, assim, acontecem coisas na vida dela e ela catastrofiza muito. Ou seja, aconteceu um fato X, ela aumenta aquilo em 10x, tá? É esse tipo de pessoa. Mas ela aumenta falando pra você? Na vida, assim, ó, tipo, surta, assim, fica muito mal, chora. Probleminha, ela transforma um problemão. E como eu já tava tratando ela e já sabia do funcionamento dela, ela vinha tentando se acertar com o marido e se separou do marido. O que eu fiz? Ela pegou, mandou uma mensagem, né, pra minha secretária e tudo, falando, olha, vou ter que interromper o tratamento e tal. A gente tinha acabado de começar e eu sabia desse funcionamento dela já. Eu liguei pra ela. Então, assim, eu
assumir a minha postura empática naquele momento, fora de sessão. Fulana, tudo bem? E aí, como é que tá? Você tem certeza que você quer parar? Olha o tanto que a gente ainda tem pra trabalhar e tudo mais. Nossa, ela chorava, ficou super agradecida que eu liguei. Mas por quê? Não é ser fria, mas é você ter aquilo muito bem protocolado, sistematizado em você, sabe? Acabou ali meus atendimentos, eu vou, saio com meu noivo, saio com minha família. Relaxar. Esquece. Depois você volta, né? A hora de estudar, a hora de atender, tá ali. Cada coisa tem seu momento. Isso tem muito a ver com um conceito que eu trabalho, que é das preocupações. Porque isso engloba, né? Você ficar preocupado com o problema do outro. E isso tem muita gente que faz. Eu trabalho muito a questão do horário para se preocupar. A gente não sabe, muitas vezes. A gente acha que, é preocupação. Ela chegou, a preocupação, né? Você abre a porta, ela entra. Não importa se é 4 horas da manhã, se é 1 hora da tarde, se é 8 horas da noite, você deixa ela entrar. Não é assim? A gente vive? A preocupação chegou, pronto, a preocupação chegou. Eu trabalho muito isso com os pacientes, sabe? Do horário para se preocupar. Tem hora, eu brinco assim, ó. Minhas preocupações é o horário comercial. Parou o horário comercial, você tem que ter consciência que amanhã você volta. Amanhã tem mais. Ela vai estar ali te esperando, ela não vai fugir. Ela não vai ter como outro caminho. Ela não vai fugir. Então eu acho que até com a prática, e a gente aprende muito, né, nessa profissão. Gente do céu, desde a faculdade a gente aprende muito pra gente, sabe? Eu acho que eu fui sistematizando. Você tem uma blindagem aí, né? Tem. Porque eu imagino assim, como que deve ser você acabar de atender um paciente que chegar em você, eu vou me suicidar. Isso. Você tem que quebrar o protocolo, né, que você falou, e você for dormir, caraca, hoje um paciente falou pra mim que ia se suicidar. Isso. Quer dizer, é uma blindagem muito grande que o psicólogo tem que ter, né? Sim. E já teve uma situação assim? Não, assim, diretamente não. Eu trato uma paciente agora que ela tá com depressão e ideação suicida. Quando a gente fala de ideação suicida, pensamentos. Mas ainda não tem plano, ainda não tem nada, porque a gente fala muito que são fases, né? Tem algumas fases ali que a pessoa acaba passando. Mas ela tá nessa fase de ideação, então eu tô monitorando muito ela de perto, sim. Eu sugeri da gente fazer 2 vezes na semana, ela não podia, mas eu tô ali muito perto dela, sabe? Justamente por isso, porque é um risco. E aí o que você falou, né, de deitar a cabeça no travesseiro e tal, eu acho que o psicólogo ele tem que ter consciência muito disso. Que a consciência limpa dele tem que ser, eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu fiz tudo que tinha que ser feito. Porque um erro muito, assim, do ser humano agora, né, no papel do psicólogo, é achar que ele pode salvar o mundo. E não é assim que funciona. Cada um tem sua parcela de responsabilidade. Eu falo assim, ó, que no trabalho que eu faço, eu trabalho em dupla. Assim que eu falo pra eles. Eu falo assim, eles sentam na minha frente, assim, na primeira sessão, né? Aí eu começo a explicar sobre a terapia e tal, eu falo assim, ó, o trabalho aqui é colaborativo, é em dupla. Eu não trabalho sozinha, tá? Eu deixo bem claro assim, eu não trabalho sozinha, eu preciso da sua ajuda. Isso mesmo. Eu sempre falo nós na terapia. Nós vamos alcançar os resultados. Nós vamos fazer, deixo isso muito claro, sabe? Porque é isso. É isso. E sobre essa questão de depressão, Marina, que eu vejo bastante também, que ocorre muito preconceito da população quando alguém fala, né, que está buscando tratamento para depressão ou que está suspeito de depressão, né? Tem aquela coisa, isso aí é moagem, né? Tem muito isso, os pacientes que vão tratar isso em relato, olha, às vezes minha família não quis que eu viesse tratar, um amigo me julga. Tem ainda assim. Hoje melhorou, a gente já vê pessoas entrando em tratamento de depressão. A gente já vê, por exemplo, vocês podem ver, muita gente que trabalha em empresa, órgãos, pegando atestado muitas vezes quando fica doente, né? A gente já começa a ver um pouquinho mais disso, mas ainda tem sim. Ainda tem um estigma com a depressão, como com a saúde mental de forma geral, né? Então, assim, a pessoa tá com depressão, putz, moagem. Olha aí, é só levantar da cama. Não, uma coisa que falam muito, isso como é que é? Falta de força de vontade. Nossa, essa é clássica. Falta de força de vontade. Eu falo, meu amigo, se você soubesse. Gente, depressão, vocês terem noção. Quando a pessoa é acometida pela doença depressão, porque é doença, a gente tem que começar a tratar como doença, isso é sério. Ela faz uma mudança, vamos falar assim, tão significativa na parte neuroquímica do cérebro. Olha isso, não sei se vocês sabiam disso. A parte neuroquímica do cérebro muda a ponto de não produzir mais a quantidade de serotonina que produzia antes. Olha como isso é sério.
Lembra daquela história, assim, que a gente escuta falar, né? Mente e corpo ligados? Gente, é isso. Você tá com algum problema, né, de saúde mental, um problema psíquico, afeta no seu corpo. Não tem jeito. Então, assim, quando a pessoa tá ali deitada, não consegue levantar, não consegue fazer as coisas, você tem noção que o cérebro dela não tá funcionando como deveria? É muito isso. É muito mais que uma simples anestesia. Muito mais. E isso vem, quando a gente fala preconceito, a gente tá falando do quê? De falta de informação. Então vamos se informar, galera, né? E eu falo muito, tem gente que me pergunta muito assim, ó. Meu familiar tá com depressão, né? Eu tenho um irmão, sei lá, um tio, um primo, a minha mãe tá com depressão. O que eu faço agora? Aí eu sempre falo pra pessoa assim, ó. Em primeiro lugar, se informa. Primeira coisa, vai se informar. Não vai só no Google, não. Pergunta. Gente, eu falo assim, os psicólogos tudo lá no Instagram, de bobeira lá, só mandar um direct. E hoje em dia tem tratamentos gratuitos também, né? Também. Primeira coisa, se informa. Depois, leva informação para essa pessoa. Porque tem o outro ponto da pessoa que não quer fazer o tratamento. Que reconhece que está com problema, mas não quer tratar. Então, leva informação para essa pessoa também, porque ela precisa entender, ela não entende. Ela precisa entender o grau daquilo. O que aquilo pode acarretar, né? Porque é o suicídio, né? No caso. A depressão é o suicídio, mas ela precisa entender o que está acontecendo dentro dela. Né? Ter a dimensão. Então tem mesmo. Por que você acha que aumentou tanto esses relatos de pessoas que passaram por depressão e... Antigamente a gente não via tanto, né? Você acha que agora as pessoas estão mais à vontade para falar sobre isso ou é alguma fase da sociedade que acabou aumentando esse índice? Na verdade, é graças à informação, tá? O papel que cada profissional da saúde faz, tanto na internet, de maneira geral, quanto no Instagram, YouTube, TV. Porque a TV a gente tá falando de lá atrás já, né? TV, reportagem, expor, mostrar, olha, assim que funciona, é assim que acontece. Graças a esse trabalho, Manuel, mudou. Já mudou. É que a gente fala sempre assim, a gente quer mais, né? Nunca é o suficiente, a gente quer mais. Mas graças a esse trabalho foi que mudou. Porque daí a pessoa tá lá na sala, de repente, né, depressiva, aí ela passa, olha pra TV, ou ela vai na internet. Ah, tá, estão falando disso, é isso que eu tenho? Pronto. Ela já se identificou. É muito importante a pessoa ter a identificação com o sintoma, sabe? Por isso que a gente fala tanto de sintoma, né? Então, a depressão, o primeiro sintoma que dá na pessoa é a perda de prazer pelas coisas. Todo mundo que já passou se identifica. Você gostava de fazer coisas antes e, de repente, você não gosta mais daquela coisa. Como assim? Sua cabeça dá um pinel. Sua cabeça pira. De repente você perdeu o prazer, você gostava de jogar bola, você gostava de sair com os amigos, de repente tudo sumiu da sua vida, não tem mais, nada tem sentido mais, né? Ela perde apetite ou ela aumenta demais o apetite, ela tem dificuldade de concentração, então a pessoa ela tem que ir se identificando mesmo, pra se reconhecer. Eu acho que isso que faz a diferença, sabe? Você não acha que antigamente era mais fácil as coisas? Antes da tecnologia? Eu vejo que nos últimos 20 anos... talvez um pouquinho mais até. Tudo começou a mudar muito e mudou muito rápido. A tecnologia entrou e aí entrou a questão de gêneros também que foram mudando. Isso eu acredito que seja um grande caso de depressão em muitas pessoas, né? Sim. E aí parece que as coisas ficaram mais difíceis e antes parecia que era mais simples, né? Tipo, a gente para pra conversar com as pessoas mais velhas, né? E eles falam, o que é isso, depressão, né? Antigamente existia isso. A vida era mais fácil. Esse ponto que você tocou é muito interessante. Realmente, é muito interessante, porque eu falo assim, você falou muito da tecnologia, né? A tecnologia, ela tem ônus e bônus. A gente tá cansado de saber, né? Acho que quase tudo na vida tem ônus e bônus. E nesse ponto que você tocou, é bem interessante, porque antigamente... as pessoas não tinham a tecnologia, então elas conviviam mais, elas olhavam para a natureza, né? Elas saíam... Gente, e o poder que a natureza tem no nosso corpo, vocês já repararam isso? Quando você vai para uma cachoeira, quando você vai para uma pousada, né? É muito doido como volta a renovar. Então, assim, cara, o quanto isso diminuiu, né? Então, naquela época tinha muito isso.
E com a tecnologia, a gente tem os benefícios, muitos, tipo a informação, que eu não tiro mérito, de jeito nenhum não tiro. Eu acho que a facilidade, ela veio, até para você fazer uma terapia, veio com a tecnologia. A gente fala do online aí, né, de tudo, da informação. Só que ela trouxe sedentarismo, ela trouxe dificuldade de comunicação, ela trouxe até doenças. Hoje em dia tem doença relacionada à tecnologia. A pessoa tem um nome específico, agora eu não tenho aqui na mente para trazer para vocês, mas depois eu posso até mandar. Tem um nome específico para pessoa que é viciada em tecnologia. Vocês já ouviram falar disso? Mas claro, né? Consegue soltar como se fosse uma droga. Como se fosse uma droga, exatamente. Já li até sobre uma clínica que recebe essas pessoas que ficam pessoas muito viciadas em videogames, celulares, crianças, né? No caso, jovens, adolescentes. E aí os pais enviam para essa clínica, eles fazem um tratamento para poder desvincular. Perfeito. Esses dias eu estava até pesquisando, agora não me veio o nome, mas é uma doença da pessoa que é viciada em tecnologia. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Então, assim, o quão sério isso é, sabe? E a gente lembrar que tem o ônus e bônus. Então, a tecnologia veio de certa forma para ajudar, mas será que as pessoas estão sabendo usar da melhor forma? Né? E aí entra, de novo, a gente lá, né? Orientando para que esses impactos sejam minimizados, para que as pessoas usem de uma forma melhor. Esses dias eu dei uma dica lá no meu Instagram, olha só. Nossa, eu fiquei impressionada na enquete, né? Que eu falei assim, você já tinha pensado nisso? Aí eu coloquei lá, né? Já faço. Aí outras pessoas nunca tinham pensado. Eu coloquei lá assim, ó, uma dica. Gente, vocês, enfim, estão aí no celular direto, 24 horas e tal. E hoje em dia as pessoas têm muita necessidade de mostrar na hora o que elas estão fazendo. Aí eu falei assim, ó, eu tô aqui como vocês, faz parte do meu trabalho até me mostrar um pouco mais, porque não é de mim isso não, tá? Eu tenho uma personalidade introspectiva, mas pelo trabalho, né, pelo amor à profissão, a gente tá lá, faz tudo. Eu falei, tô aqui, também tenho que me mostrar um pouco mais, mas eu percebi que tem vezes que isso me atrapalha. A curtir minha família, a curtir o jantar com os amigos, né, o jantar ali com a pessoa que eu amo. Então, eu passei a salvar os stories pra postar depois. Olha só! Que exemplo besta, né? Eu passei a salvar os stories pra postar depois, porque assim eu não fico lá na hora, eu curto o momento, e aí eu tô no intervalinho, não tem ninguém conversando comigo, eu pego e posto. Falei, vocês já tinham pensado nisso? Nunca tinha pensado, estourou lá, eu nunca tinha pensado nisso. Gente, eu parei pra pensar, elas se sentem presas. Eu sinto presa isso aqui, ó. Sente presa. Então assim, são coisas que as pessoas elas têm que saber separar. O que é vantagem, o que eu posso utilizar de bom disso aqui e o que não. Porque isso aqui tá dando depressão. Aí a gente volta no que você falou, né? No que você perguntou. Isso aqui tá acarretando muita depressão. Comparação vem daqui. Quando que antigamente... Emanuel, quando que você falou de antigamente, né? Quando que antigamente a gente comparava a nossa vida com as outras pessoas? Qual o sentido de saber o que as outras pessoas estão fazendo o tempo todo? Isso gera realmente uma coisa boa na gente? Cara, vou falar pra vocês, tem que ter muita inteligência emocional. É verdade. Eu vejo que tem muitas pessoas conversando assim, putz, fui em uma festa, fui em tal lugar e não postei. Fico assim, caraca, eu não postei uma selfie, eu não postei uma foto, eu fui em tal lugar e não mostrei para meus seguidores que eu estava lá. E elas ficam com esse pensamento, eu falo, caraca, mas você gostou de lá? Eu gostei, mas eu tinha que ter mostrado que eu estava lá, né? Parece que falta algo pra ela, né? Você não pode só aproveitar o momento, você é obrigado você mostrar, olha, eu tô aqui numa festa, aqui numa dependência muito grande. Eu tô aqui no restaurante, olha o prato que eu vou comer. E a pessoa fica assim, se eu não mostrar alguma coisa, devia não estar certo. Não, ela se sente incompleta, né? Mesmo. E eu acho que isso é o que contribui, sabe? Demais hoje. Que não tinha antigamente, voltando à sua pergunta, né? Que não tinha antigamente e que contribui muito hoje. E com isso vieram muitas fobias também, né? Que antigamente a gente também não via. Né? Exato. Pelo menos não era relatado ou alguma coisa do tipo. Exato. Porque, assim, né? Você vê, por exemplo, o bullying mesmo. Antigamente não era tão relatado assim, né? As pessoas parece que não recebiam tão pesado assim. Hoje em dia, você fala alguma coisa, já é transformado num bullying e aí já vira, a pessoa já gera às vezes uma depressão na pessoa,
Não sei se as pessoas começaram a sentir mais. Faz sentido essa sua percepção. E eu acho que elas começaram a reparar mais também nos impactos disso, né? Eu acho que antes era muito, tipo, no automático mesmo, ia levando, né? E hoje em dia elas param mais pra Acho que antes absorvia pra si, né? Exato. A pessoa falava, ela absorvia pra si. Hoje ela vê com a comunicação... Não, acho que antes eu escutava e tô nem aí. Agora absorve. Agora a pessoa absorve, fica assim, refletindo. E tipo, às vezes são coisas tão simples, né? É o que a gente falou do gatilho, né? Às vezes pra uma pessoa é uma coisa e pra outra, é isso? Como assim, né? Então tem muito disso também, acho que é o peso, né? Que cada uma dá. É difícil. Aí em relação a essa questão de gêneros, você acha que isso afetou muito também? Porque hoje em dia a comunidade aumentou bastante, né? Sim. Eu acho que afetou, sim, porque as pessoas elas entram, as pessoas que têm esse conflito, né? Eu particularmente não trato muitas, tá? Com esse tipo de conflito. Mas eu acho que as pessoas que têm esse conflito, que eu percebo, é que elas ficam muito confusas numa etapa da vida. Elas ficam muito confusas e aí elas sofrem muito, né, a questão do preconceito ali no meio delas, e acho que isso tudo afeta mais, acarreta mais emoção negativa, mais crença, nossa, gera muita crença distorcida da realidade, que eu falo, né, que é eu sou inferior, ninguém me aceita, eu nunca vou ser amado. Eu acho que isso tudo vai plantando na cabeça da pessoa, sabe? Muita confusão, é isso que eu percebo dessa parte de gênero. É difícil, essa área é bem... E ampla, né? Super ampla, sim. Tem muita coisa. Muitos conflitos que podem aparecer, né? Muitos. E bom que hoje em dia tá se tornando algo mais normal, né? Mais comum. As pessoas estão sentindo mais à vontade para se assumirem. E é através do que se realmente se identifica, né? Sim. Porque, na verdade, é muito interessante isso. Porque, sim, ainda bem, né, que isso está acontecendo. Porque eu vejo assim, né, gente, na minha visão, o ser humano, ele não é a sexualidade dele, sabe? Não tem por que a pessoa se chegar num ambiente, né? Esses dias uma paciente lá chegou pra mim, no atendimento presencial, e no meio da conversa, eu sou bissexual, tá? Aí eu, tá. Tipo, pra mim não é importante isso, pra mim o que importa é você, não faz diferença, sabe? Eu acho que é isso, não tem porquê. É uma coisa sua, você fala se você quiser, não fala se você não quiser, sabe? Eu acho que isso não vai determinar, nem influenciar na sua personalidade, nos seus conflitos, no que te faz sofrer, no que te faz feliz, é você. É o conjunto. Eu acho que é muito isso. Eu sempre pensei assim, que gênero não define sentimento. Perfeito, é isso. É isso que eu sempre pensei, porque, por exemplo, se eu consigo amar o meu pai, um irmão, por que eu vou ser contra uma pessoa que... Aí eu acredito que esse tabu está começando a quebrar. Sim. É interessante. É algo que precisa ser normalizado na sociedade. Também. Tem mais liberdade, né? A comunicação vem ajudando bastante, né? A informação vem... As pessoas, né, vêm falando mais abertamente, vamos dizer assim, sobre esse assunto, né? Sim. E com isso, com essa questão, eu vi que começou também a criar mais fobias, por exemplo, gordofobia, e aí começou a pesar mais a questão racial. E está cada vez aumentando mais, né? Cada hora surge uma nova fobia. Como que a psicologia vê isso? Eu acho que uma fase na sociedade? Eu acho que é mais por aí. É uma necessidade. Isso aí não é nem a psicologia, tá? Eu brinco assim que a psicologia não tem culpa de nada. Eu brinco assim. Porque isso é muito do ser humano querer classificar as coisas. As situações, os problemas. Vixe, quanto mais classificar, eu acho que o ser humano melhor. Entendeu? E assim, eu não tiro o grau de importância disso, porque de certa forma, as pessoas que se identificam com tal classificação, elas se sentem acolhidas, se sentem parte. Então assim, tem o seu lado bom, né? Mas eu acho que isso é muito do ser humano, querer classificar tudo, entendeu? Colocar em caixinha.
E eu trabalho de uma forma diferente. Eu, particularmente, eu não me apego muito às caixinhas. Confesso pra vocês. Eu fico mais assim no ser humano, sabe? No foco do meu trabalho, que são os pensamentos dele, as crenças, como que ele se comporta, por que ele se comporta de tal maneira, o que faz ele sofrer, onde eu posso ajudar. Eu não me apego muito nas caixinhas, sabe? Acho que sempre existiu isso, mas agora estão separando, né? Você falou, estão separando por grupos. Nossas... E é uma necessidade, você percebe que é uma necessidade do ser humano de criar e se encaixar num grupo. É muito do ser humano isso. Às vezes está sofrendo algo e ele fala, peraí, isso aqui não tem, vamos achar um nome pra isso. E cria aí. Mas é bom, por um lado é bom também que, como domina isso, várias pessoas que estão sofrendo se agrupam, né? E aí se as pessoas se agruparem e buscarem um tratamento é bom, né? O negócio é se agruparem e ficarem ali, né? Fazendo barulho. Fazendo barulho na internet, naquele nicho, não buscar tratamento, não buscar melhoria, não produzirem conteúdos que vão colocar na cabeça da população a não praticar esse ato, né? Apenas se juntarem e, sabe, não buscar melhoria, né? Exato. É igual a questão mesmo puxando o gancho que vocês já falaram, né? Da violência contra a mulher. A violência contra a mulher hoje tem um grupo muito forte, unido, que busca ajuda, que pede pra denunciar, que passa o número, que tá na internet. Então assim, poxa, isso é legal. Muito bom. Isso é válido, entendeu? Que antigamente não tinha, né? Porque tinha aquela coisa, briga de marido e mulher, não se mete a colher. Não se mete a colher, exato. Hoje é diferente. Não, peraí, tem como você ajudar sim, calma lá. Tem como meter a colher nesse assunto. Tem como você meter a colher de alguma forma. E tem que meter, exatamente. Ajudar. E eu vejo assim, né, não generalizando, é claro, muitas situações as pessoas são muito vitimistas. Você vê dessa forma também? Essa parte do vitimismo, ela é muito individual, né? Eu não considero ninguém vitimista, assim. Eu vou sentir no funcionamento da pessoa, eu acho que é muito individual. O que faz doer nela, às vezes não é o que faz doer em mim, então eu não classifico dessa forma, de jeito nenhum. Até porque o psicólogo ele não tá ali pra julgar, né, de maneira nenhuma. Então eu não enxergo assim, não. Eu acho que eu tenho que trabalhar a dor da pessoa, eu vou mais pra um lado assim, ó, Emanuel, de trabalhar aquela dor da pessoa e ajudar ela a enxergar se aquilo é realista, é esse o meu ponto, se aquilo é realista ou não. Porque lembra que eu falei da catastrofização agora há pouco? A catastrofização é um tipo de distorção cognitiva, que a gente chama em terapia cognitiva, que todos nós temos. Então, nem tudo que a gente pensa, nem tudo que a gente interpreta é aquilo mesmo. Vocês já passaram por uma situação assim? Poxa, eu exagerei? Poxa, não era bem assim. Acho que eu não enxerguei direito a situação. Então eu vou ajudar aquela pessoa a saber se é aquilo mesmo, e se for aquilo mesmo eu vou validar, ok? Beleza, você está sofrendo com isso, aconteceu mesmo, vamos tentar resolver, vamos para a resolução de problemas. Ou então eu vou ajudar ela a perceber, poxa, acho que não é bem assim, acho que eu estou exagerando um pouco. Sabe? Eu acho que é mais por aí que eu pego, nesse lado. Você tenta fazer ela se encaixar certinho. Ela se enxergar. Tipo, se ela estiver sendo vitimista em alguma situação, não sou eu que vou dizer. Ela que vai enxergar. Você só faz o caminho. Eu ajudo ela no caminho. Esse é o papel, né? Não é você... Em todos os casos, acho que o papel do psicólogo igual você falou, nunca é bater. Você fazer a pessoa abrir a mente, né? De todo sentido. E tem um princípio muito maior que explica isso, inclusive, Renato, que você está falando, que é o seguinte... eu explico muito para os pacientes assim, o objetivo maior da terapia que você está adquirindo aqui agora é fazer com que você se torne o seu próprio terapeuta. Eu falo para eles, o que é isso? É o seguinte, o dia que você, sei lá, a gente tá um tempo de tratamento, você chegar aqui para mim e falar assim, Marina, eu não preciso mais de você. Acho que eu não preciso mais de você. Eu vou falar assim, que bom, maravilhoso, era isso que eu queria. Papel cumprido, né? Porque você não vai caminhar pelo paciente, você vai ensinar ele as ferramentas, as técnicas, vai ensinar sobre ele, para que ele fale assim, agora beleza, agora eu sei andar. Não é manter paciente em consultório, não. Dá clareza pra ele. Dá clareza pra ele ele funcionar melhor, né? Ele conhecer o seu funcionamento e funcionar melhor. Esse é o objetivo. Esse é o papel do psicólogo. Então, Marina, gostaria de aproveitar esse mês, Outubro Rosa, para falar com você um pouquinho sobre essa situação que muitas mulheres passam, né?
Hoje em dia há uma prevenção muito maior, né? Muitos projetos que envolvem ele, que ajudam a mulher a ter um acesso mais fácil, a prevenção, e para saber mais sobre ele. Como que isso afeta na mulher? Psicologicamente inclusive, né? E assim, falando da campanha Outubro Rosa, como qualquer outra campanha, né, que a gente tem aí ao longo do ano, eu tenho que deixar bem frisado o quão importante elas são. Porque tem muita gente que acha, né, que pra que isso? Pra que essas campanhas? O que tem a ver? Não tem efeito nenhum e tudo mais. E eu tô aqui pra dizer que tem, gente, que tem. Por quê? Se as pessoas, vamos pegar aí, né, Outubro Rosa ou a novembro que tá próxima, se as pessoas já esquecem naturalmente de ir ao médico, fazer exame de rotina, de ir, né, a um profissional da saúde mental, que seja, se isso já é tão difícil para algumas pessoas, você imagina, sem ter uma campanha para lembrar. E eu acho que esse é o principal objetivo, sabe? E a Outubro Rosa, ela vem muito nesse sentido, né? Então, lembrar a mulher de se cuidar, de fazer o autoexame, né? E aí pega muito o psicológico, né? Em 2 fatores. Eu vou falar primeiro do autoexame. Por quê? Olha só, olha como que são coisas que a gente não pensa, né? A mulher tem que fazer o autoexame, beleza. O que é o autoexame? É se tocar. Agora, pensem comigo, vocês acham que é toda mulher que se toca? Que tem liberdade para se tocar? Tem mulher que vende de casa, né, de uma criação de mãe e pai, onde se tocar tem conotação sexual. Ou seja, elas não conhecem o próprio corpo. Então já começa daí, sabe? Já começa daí o BO psicológico em cima disso. E aí depois tem a mulher que é diagnosticada. E essa mulher, ela vai ter primeiro um choque. Por quê, gente? Porque o câncer, ele ainda é muito associado a uma coisa extremamente ruim, ao fim, né? Então, assim, o câncer é associado ainda à morte. Antigamente era muito mais. Então, você recebe um diagnóstico ali, pronto, acabou pra mim. É o fim, né? As pessoas pensam muito isso. E é importante de dizer que hoje não é todo câncer que leva à morte, não é mais como antigamente, né? Tem tecnologia, tem tratamento. Hoje, se o câncer ele é reconhecido, né, é visto precocemente, a chance de cura, olha só, é de 98%. E as pessoas muitas vezes não sabem disso. E aí entra a crença de... Sabe aquela crença assim, bem parecida com... Não vou falar dos meus sentimentos, porque senão vai aflorar. Eu não vou falar desse assunto, porque senão, né, vai ficar pior. É isso. Eu não vou atrás. Eu não vou fazer o exame, eu não vou fazer o autoexame, não vou ao médico, porque senão eu vou encontrar. E isso não é psicológico? É muito psicológico. Porque é o quê? Crença. É crença. A pessoa já tá com o psicológico abalado, que quando ela recebe a notícia, muitas se entregam. Se entregam. Se abate, você tá com câncer, ponto, meu mundo caiu, eu vou morrer. Perfeito. E perdem a força, né, de ir atrás do tratamento. E eu não sei vocês, mas eu creio que o que a gente pensa realmente acontece. Eu creio muito nisso. Eu tenho algo pra mim, por exemplo, que eu creio que vai dar certo e me esforço mais, vai dar certo. Eu pulsei, vai dar errado, vai lá e dá errado. Comigo acontece assim, não. É algo psicológico. E quando você se entrega com essa doença, você já vai pro tratamento, né? Vai dar errado, não vai dar certo. Isso parece que chama, né? Atrai essa energia negativa, né? E isso ocorre bastante, né? Sim, ocorre demais. É porque é energia, né? Tudo na nossa vida é energia, isso não tem como negar, né? Tá na nossa frente, isso a gente consegue ver. Então, assim, uma mulher que recebe esse tipo de diagnóstico, além dela associar de cara com a morte, então ela já catastrofiza, né? Além disso, ainda tem a questão do tratamento, da quimioterapia e também porque o câncer de mama, ele é o único câncer que é imprescindível muitas vezes a retirada, mexer em alguma parte da mama, né? Então aquilo afeta muito a mulher, porque às vezes ela não retira inteiro, mas ela retira uma parte, né? Ela retira um quadrante, que eles falam, né? Da mama, então isso afeta muito. Perde cabelo, então... Essa parte psicológica, ela vai estar muito ligada na autoestima dessa mulher, sabe? E é onde ela tem que tratar. A forma com que ela se entrega é muito parecida com a depressão.
E se não for depressão, muitas vezes acaba sendo lá na frente. É como a gente fala comorbidade, né? Quando um problema gera outro. Então ela teve um diagnóstico de câncer e aquilo gerou uma depressão nela. Ou então ela teve um diagnóstico de câncer e aquilo gerou um quadro de ansiedade nela. Alguma coisa do tipo, sabe? Então ela acaba desenvolvendo tudo isso e aí o comportamento dela é muito parecido. No sentido assim de ir abandonando as coisas que ela fazia, que ela gostava. Então assim, ela arrumava o cabelo, não arruma mais. Às vezes não tem cabelo, fica sem vontade de se arrumar. Não se maquia, não sai ver os amigos. Quando a gente faz um trabalho terapêutico com essa mulher e vê ela fazendo o caminho contrário, então assim, apesar de eu estar me sentindo triste, porque olha só, a gente tem que validar a dor dessa mulher, tá? A gente tem que saber validar. Tem muita gente que fala assim, ó, mas nada a ver, como é que as pessoas falam? É só um seio, depois você faz cirurgia. Então, tem gente que fala assim, né, por exemplo, com essa questão da cirurgia, né? É só um seio, depois você faz cirurgia, coloca silicone, sabe, assim? E é complicado, porque para aquela mulher não é só um seio, era o seio dela, caramba, né? E ela fica muito mexida, nossa. Gente, essa parte da autoestima da mulher mexe muito demais. É o que mais pega no psicológico, sabe? Por isso que hoje, inclusive, tem uma especialidade da área, né, da psicologia, que são psicólogos oncologistas. Vocês já ouviram falar? Não, eu praticamente não. Psicólogo oncologista, especializado em tratar pacientes que têm ou tiveram câncer. Por conta disso, porque o psicológico pega muito, como você perguntou. Pega demais. Então, tá aí a importância, sabe? Da gente falar, da gente postar, da gente relembrar. Porque tem muita gente que, além de esquecer mesmo, que é normal, ainda tem um monte de crença, preconceito, falta de informação com a campanha. Com o autoexame, né? Com a mamografia, inclusive. Então, é bem importante. E assim como a campanha Outubro Rosa, teve o Setembro Amarelo também, né? Teve. Que era a prevenção contra o suicídio, né? Sim, teve. É sempre importante, né, fomentar esses projetos. Com certeza. E tirar aquela crença, né, que tem muito no Setembro Amarelo de não fala se não vai atrair. Gente, pelo amor de Deus, quanto mais falar, mais as pessoas sabem aonde procurar ajuda, aonde ir, aonde que liga, aonde que vai, né? Então eu acho que isso é muito importante. É verdade. Então, Marina, agora vamos começar um quadro nosso, que as pessoas mandam perguntas para os nossos convidados, certo? A primeira pergunta é do Matheus. Ele quer saber o seguinte: como lidar com a ansiedade? Ansiedade é o seguinte: primeiro você tem que entender o básico, né? Que todo mundo tem ansiedade. Isso é uma coisa que as pessoas confundem muito. Às vezes chegam pra mim assim, ó, Marina, eu quero me livrar da ansiedade. Eu falo, sinto muito. Porque todo mundo tem ansiedade. Então é uma coisa natural do nosso corpo, é biológico e tem a sua função. Quando a sua ansiedade fica exagerada, aí sim. Então as pessoas confundem muito. Eu quero me livrar daquele desconforto. Calma aí, aquele desconforto tem uma função. Você tem que perceber se aquilo está exagerado ou não. Tá, Marina, como que eu percebo isso? Se aquilo está prejudicando a sua vida. Porque a ansiedade saudável, o que ela é? Ela é a ansiedade que impulsiona a gente para uma ação. Então vou dar um exemplo bem besta para vocês entenderem. Eu tô ansiosa porque eu vou ter uma prova no final, na sexta-feira. Então eu vou estudar mais. Já que eu tô ansiosa, eu vou estudar mais, vou me preparar para aquela prova. Legal? Ok. Te desenvolveu para uma ação. Agora, a partir do momento que aquela a ansiedade vai te travando, né? É onde você tem que perceber. Epa, não tá normal. Não tá normal porque tá me paralisando. E aí é a hora que a pessoa fica muito apegada nesses pensamentos de e se? Tem muito na ansiedade. E se acontecer tal coisa? E se minha mãe morrer? E se eu bater o carro? E se eu não conseguir? E se eu não passar? E com isso ela vai paralisando. Então o que você tem que saber? Primeiro perceber isso. Quais são os pensamentos? Quais são os gatilhos que te deixam ansioso? Ou seja, as situações que te deixam ansioso, tá? E procurar uma ajuda psicológica, se necessário for, para você construir ferramentas para superar isso. Para fazer com que essa ansiedade se regule e volte a ficar normal. Né? Então eu trabalho com ferramentas cognitivas, eu trabalho com respiração, é disso que a gente está falando, é como se você tivesse que reaprender a regular o nível da sua ansiedade, que ficou desregulado, no caso.
Isso é importante. O mesmo, ele perguntou por que alguns são mais ansiosos que outros. Vai muito da vivência das pessoas, tá? Vai muito da vivência, do que ela já viveu. Vai muito da criação. Tem paciente que chega pra mim com um quadro ansiosíssimo. E aí eu sempre investigo assim as áreas de vida, né, daquele paciente. E quando eu vou ver, meu pai é ansioso, minha mãe é ansiosa. Como é que você vai querer ter um resultado diferente? Né? É o exemplo que você passa pro seu filho e a forma de funcionamento que ele acha que é o que tem que ser. Então, esses são alguns dos porquês que algumas pessoas são mais do que outras. Se você tem um exemplo em casa, né, vamos supor, dos seus pais que falam pra você assim, meu filho, calma, respira. Importante a respiração na ansiedade. Calma, respira, é assim mesmo, vai passar. Você só tem que ir lá e fazer, porque uma coisa que muitas pessoas não sabem elas fogem da situação, né? O comportamento do ansioso é fugir da situação, fuga e evitação. E elas não sabem que em muitos desafios da nossa vida, aquela ansiedade vai durar por 5, 10 minutos. E depois ela vai passar. Não é assim? Uma apresentação de escola, uma apresentação fora, né? Ou às vezes o convidado que vem pela primeira vez aqui, né? A gente tem que ter consciência que 5, 10 minutos aquilo vem e passa. Mas e se a pessoa fugir, se ela não enfrentar? Então tudo isso é aprendido. É por isso. Então o excesso de ansiedade não é normal, mas uma ansiedade regulada é normal. Perfeito. É isso aí. A próxima pergunta é o seguinte: como convencer os pais que a depressão é uma doença séria? Como convencer os pais? Com informação, gente. Com informação. Um pai, uma mãe, ele sempre, né, via de regra, vai querer o bem do seu filho. Então, se muitas vezes ele não está engajado naquele tratamento, ou ele não está entendendo a gravidade daquilo, provavelmente, estou falando provavelmente, ele não está a par da situação. Ele não está a par daquele funcionamento, da gravidade, ou você não fala o suficiente, ou ele não pergunta o suficiente, alguma coisa está errada ali, está desencontrada. Então, leve informação, tanto de artigos que a gente encontra sobre depressão, quanto às vezes entra em contato com um profissional da saúde mental, relata, né, o que está acontecendo e pede para ele te orientar a melhor forma de conversar. A gente também faz isso, tá? A gente também faz isso. Mas é levar a informação e ser muito transparente com seus pais. Tem muito adolescente hoje que não conversa com os pais. Conversem com seus pais. Eles estão ali para te ajudar. Né? Eles têm muitas vezes os defeitos deles, as vivências deles, as crenças dele, mas nenhum pai e mãe quer ver seu filho padecer numa cama, né? Então conversem com seus pais, levem informação. O Daniel perguntou o seguinte: qual que é o processo para diminuir a mania de se comparar a outras pessoas? Tem uma coisa que eu aplico muito em consultório que faz muito sentido para as pacientes. Vamos ver se vai fazer sentido aqui para vocês também, sobre a comparação. Eu falo muito o seguinte, e isso, porque da onde que eu começo? Tem que fazer sentido para você. Você tem que ver, né, um sentido mesmo naquele pensamento. Então eu falo muito assim, para você se comparar com alguém, porque olhar a grama do vizinho é fácil, né? Mas para você se comparar, você tem que pensar em alguns princípios primeiro. Ou seja, para você fazer uma comparação justa, você tem que ter saído do mesmo ponto de partida que aquela pessoa, você tem que ter a mesma vida dela, você tem que ter a mesma rotina dela, se brincar, você tem que ter tido a mesma criação que ela, né? E por aí vai. Isso existe, gente? Isso existe. É impossível, né? Então, só por aí você não tem a possibilidade de fazer uma comparação justa. Né? Agora eu vou te dar uma comparação justa que você pode fazer na sua vida. Se comparar com você. Se compara com você. Essa é a comparação mais justa que você pode fazer. Agora com os outros, a balança, a conta não fecha. É desproporcional. Não tem como. Você fala se comparar comigo mesmo e o do passado? Querer estar melhor do seu eu do passado. Isso sim, isso é válido. Agora com os outros, qual é o sentido? A balança desequilibra, a conta não fecha.
Cada um tem oportunidades diferentes, né? Tem a vida diferente, né? Exato. Isso é complicado. Exato. Mas existe muita comparação também física, né? Às vezes uma mulher vai lá e vê uma mulher malhada, ou mesmo um homem vê um homem malhado e fala, nossa, né? E aí, às vezes bate até depressão, né? Às vezes por conta disso desenvolve uma depressão, né? Exato. E assim como a vida, né? A gente tá falando de um aspecto mais psicológico, mas a genética é uma coisa única. O gene é uma coisa única. Então não vai ter genética igualzinha a outra, não existe nem da mesma família assim. Como que você quer esperar, né? E a internet aumentou isso, né? Porque às vezes a pessoa entra numa influencer lá, acha que tudo é perfeito, né? Só que ela mostra só o que é perfeito. Exato, gente. Vocês têm que ter consciência disso. Na internet a gente mostra o que é, o que é conveniente. É isso, ponto final. Mostra os problemas. Ela mostra que ela quer que os outros vejam. Mostra as coisas boas. Então você olha lá, queria ter essa vida perfeita, mas não é assim. Não é assim, não é a sua vida. Não vai ser também. Que parece bobo, mas muitos não pensam assim, de saber separar, né? Muitos acham que aquilo ali é 100% da vida e ficam tristes, né? É porque não racionaliza. As pessoas, elas focam muito no sentimento. Elas olham a vida dos outros e se sentem angustiadas. Se sentem inferiorizadas. E pra elas é aquilo. Elas focam no sentimento e carregam isso pra vida. Mas peraí, cadê a racionalização do negócio? Peraí, para e pensa. Olha, o Rafael perguntou o seguinte: tem alguma dica ou uma ferramenta que você aplica no consultório e indica para melhorar relacionamentos? Tem uma ferramenta que eu desenvolvi, que eu aplico, que se chama contrato verbal. Como que funciona essa ferramenta, gente? Primeiro, né, o contrato verbal, ele surgiu de uma vivência pessoal minha no meu relacionamento, né, com o meu noivo. Então a gente começou ali o relacionamento com uma conversa franca e muito séria, estruturada sobre o que a gente esperava um do outro, né? Só que mais do que isso, e essa parte é muito importante, o que você quer de um relacionamento e o que você não aceita. O que você não aceita, o que é inaceitável, o que é inegociável para você dentro de um relacionamento. E as pessoas não têm costume de fazer isso. Elas não têm costume, não. Elas iniciam o relacionamento e aí depois elas vão descobrindo coisas. Ai, meu Deus, isso eu acho que eu não suporto, aquilo outro. Então, assim, foi uma ferramenta que surgiu ali dentro e que eu percebi que eu cortava, queimava largada, sabe assim? Eu investia realmente naquele caminho. E aí eu comecei a ver a dificuldade das minhas pacientes com isso. De alinhamento, de expectativa. E ela esperava do outro e o outro não queria dar. Só que esse outro não queria dar e elas já tinham 3, 4, 7 anos de relacionamento. Já tava prestes a casar. E de repente o cara virava e falava assim: não, isso é inaceitável pra mim. Ou a mulher virava e falava assim: não, aí eu não vou porque é inaceitável pra mim. Então eu fiquei, caramba, como é que eu posso ajudar, né? Então eu peguei e trouxe essa técnica pra terapia, em que é basicamente o seguinte: essas mulheres, elas vão estruturar primeiro com elas, né? O que elas esperam de um relacionamento e o que é inaceitável pra elas. E elas vão listar. Gente, aparece de tudo, tá? O que espera? Fidelidade, confiança, tem que viajar junto, tem que querer sair de casa, não pode ser um cara 100% caseiro. Aparece de tudo. Inaceitável, né? Traição, não gostar de bicho, de tudo. Não gostar de animal, né? E por aí vai. Não deixar isso, porque às vezes é pequeno pra você, mas pra ela é grande. Tem tudo isso. Tem tudo isso. Tudo que ela acha válido, ela coloca ali. Esse primeiro processo é um autoconhecimento que a gente faz. E a partir disso, a gente estrutura o contrato verbal. No sentido assim, ó, tá bom, beleza, agora você já conhece sobre você. Você já sabe o que você espera, o que você quer do outro. Então você vai colocar isso pro outro. E elas ficam, né? Faz aquela troca. E aí a gente vai estruturar o contrato verbal. Então tá, então o que você vai colocar pra ele? Ah, Marina, no meu relacionamento não tá bom isso, isso e isso. Ele não fala, vou dar um exemplo, que ele não fala dos sentimentos, nunca. Isso me magoa, isso não tá bom. Ah, beleza, então no contrato você vai colocar: eu preciso, é uma cláusula, eu brinco que é uma cláusula, eu preciso que você fale dos sentimentos. Aí ela vai chegar pra ele e vai falar: e aí, você aceita? Não aceita? Melhorar? E aí eu brinco assim, ó, não vai achando que você vai chegar com esse contrato verbal lá
e ele vai acertar tudo que tá no seu contrato verbal. Não é assim não, vocês vão entrar em acordos. Só que a partir do momento que ele fala, não, isso dá pra fazer, né? Ou ela fala, não, isso dá, isso eu não aceito, e eles vão alinhando, eles formulam o contrato verbal deles. A cada um coloca os seus pontos, né? Que entraram no senso comum e assinam. Tem as duas formas, pode ser ele fazer o dele, pode ser, e ela levar o dela, ou pode ser ela levar o dela e a partir dali eles fazerem um juntos. E aí eu falo assim, ó, pode ser escrito, se você preferir mesmo, como você falou, ou verbal. No nosso caso, né, meu e do meu noivo, é verbal. Só que aí eu brinco assim, tem que ter memória boa, né? Porque um tem que ficar lembrando o outro. Então muitas delas, né, até preferem, não, Marina, eu vou esquecer e tal, e elas arrumam ali escrito e eu faço junto com elas e a gente deixa aquilo bem estruturadinho. Então fecha essa técnica do contrato verbal, agora você vai lá e constrói com o seu parceiro. Agora você vai lá e constrói com a sua parceira. Qual que é o efeito dessa técnica no relacionamento? Diminui, gente, as brigas, os atritos. O casal passa a viver melhor. Quando um ou outro barrela, porque nós somos seres humanos, né? Lembrando, quando um ou outro dá uma barreladinha, uma tropeçada, ei, lembra? Nosso contrato verbal. Aí a outra pessoa, ao invés dela brigar, contestar, que é o que acontece muito, é verdade, eu concordei. Nossa, mas dá muito certo, dá muito, muito certo. Você só tem que engolir aquela vontade de brigar e tocar o barco, né? Exatamente. E eu vou falar, essa técnica eu já vi salvar relacionamento, já vi salvar casamento e faz pessoas se casarem também, ficarem juntas e durar, né? E durar. Porque é o que a gente vê muito, vai se arrastando aquilo ali, a pessoa não sabe o que o outro tá disposto a dar, não coloca o que quer receber. E quando chega ali, de repente, tá casado com um filho, ou então tá prestes a mudar de cidade, de repente, puf, acabou tudo. E uma coisa interessante é, muitas vezes, o que acaba nesse tipo de relacionamento não é o amor. Não é que não tem mais amor, mas é a vontade e o esforço de querer fazer aquilo dar certo. E essa é uma ferramenta que vem pra isso. Pro casal se agarrar naquilo e fazer, não, agora vamos estruturar, vamos fazer funcionar, sabe? E o contrato verbal, ele pode acabar com o relacionamento. Ele pode. E ele pode salvar também. Se ele chegar a acabar com uma relação, preste atenção nisso. É porque essa relação já ia acabar lá na frente de uma forma ou de outra. Então você tá meio que se prevenindo, né? Se autoconhecendo com isso. Você fala que esse teria acabar porque, por exemplo, você fez o contrato. Vamos supor, o homem vai lá e faz algo que está no contrato. Aí a mulher vai e questiona ele e ele não aceita melhorar. Aí nesse quesito que acaba o relacionamento. Perfeito, exatamente. Ou ela chega lá com as cláusulas e o cara ou a mulher, enfim, fala assim, não, eu não aceito. Isso pra mim, que você tá me pedindo pra fazer, pra mudar o comportamento, é inaceitável. Isso pode ser da pessoa também. Pode ser da pessoa. E tudo bem, a gente tem. Eu falo muito pode assim. Pode brigar. Né? Isso, eu falo muito assim pra elas. Isso aqui é uma ferramenta pra te ajudar a estruturar. Mas a partir do momento que a outra pessoa não pode contribuir com essa necessidade, é porque não era pra ser aquela pessoa. Né? Porque quando a gente fala de relacionamento, a gente tá falando de quê? Afinidade, compatibilidade. Então ela vem pra isso. Essa história de que os opostos se atraem, ó, não cai nessa não, tá? Tem que ter compatibilidade, entendeu? E é pra isso, pra estruturar. E essa técnica seria bom implementar o quê? No início de um relacionamento? Uma pessoa prestes a se casar. Aí quem já tá casado já fica complicado, né? Pra quem já vive junto há um certo tempo já é meio difícil pra implementar, né? O que acontece? Não, na verdade não. Ótima sua pergunta, tá? Ela é ideal pro início da relação. Ela é ideal, porque você tá ali, ó, começando, tá tudo fresquinho. Você tá conhecendo aquela pessoa, é bom que você já saiba logo. Não tenha medo de saber. Ou quando for morar junto, né? Só que ela pode ser implementada também depois, não tem problema. Até porque esse contrato, ele é pra estruturar a relação de vocês, mas ele não é uma coisa rígida. Ele pode ser editado. Afinal de contas, as pessoas mudam. Durante 1, 2, 5 anos, 7 anos, as pessoas mudam, né? E aí você vai lá e, poxa, esse acordo que nós fizemos já não está dando mais tão certo. Vamos editar? Se as duas partes concordarem, show, ótimo. Então é pra isso também, pode ser usado depois, não só no início. Alguns exemplos aí, Marina, no nosso contrato.
Já dá? Fala aí, você tá participando. Não, no caso, né, que eu não sou uma pessoa de dar presentes. Né? Eu deixo muito claro para ela, né, Marina, não tenho expectativa de que eu vou te dar presentes. E quando é uma data para eu te dar presentes, você tem que me informar o que você quer de presente. Então, por exemplo, eu sou horrível de escolher presente. Vou lá escolher ela tá precisando de cinto, eu compro um chapéu roxo. Eu chego nela, antes do Natal, Marina, o que você precisa? Preciso disso. Vamos lá no shopping, compro junto com ela, esse é o seu presente de Natal. É assim. Ela fica contente, eu fico contente. Porque acertou no presente. Perfeito. Então, é algo que já evitou. A Marina não tem expectativa, porque é muito ruim num relacionamento quando se cria aquela expectativa, né? Usualmente, né, homens também, mas usualmente as mulheres criam muitas expectativas, principalmente nesse âmbito do relacionamento. Tá chegando o dia dos namorados. Nós temos um combinado no nosso contrato verbal de que nós não precisamos comemorar as datas nas datas especificamente. Então, o dia dos namorados, a gente nunca passou um dia dos namorados saindo junto para um restaurante, por exemplo. A gente sai no fim de semana seguinte, entendeu? Quando não tá lotado, não vamos passar estresse, tudo isso. Mas isso é nosso. Se tiver um combinado sobre vamos sair, ok. Mas desde que não tenha expectativa frustrada, né? Desalinhamento. E assim como eu requisitei isso dela, né? Bom, isso foram algumas cláusulas que eu coloquei no contrato. Ela acatou. Bom, até hoje não teve nenhuma briga, porque ela estava com expectativa de alguma coisa. Entendeu? Nossa, dá muito certo. E aí tem uma outra coisa que ele colocou também, que é muito legal de falar, é assim, ó. Sempre que você quiser alguma coisa, ou que você estiver chateada com algo, ou que você quiser me falar alguma coisa, chega pra mim e fala. Eu não tenho bola de cristal. Ele fala isso. Eu não tenho bola de cristal. Chega e fala. Então, assim, eu já sei que não... Eu já não era de ter esse tipo de comportamento, mas eu sei que não adianta. Eu tenho que desenhar na frente do Rafael o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando. E é assim que eu faço, né? E dá certo. Eu acho que tudo isso tem que ser muito bem alinhado e conversado, sabe, numa relação. E as pessoas não dão importância. E isso é bom porque você deixa claro o que o Rafael às vezes tá fazendo que não tá te deixando contente, né? E não tem aquele joguinho que existe em muitos relacionamentos, né? Que a pessoa, tanto... pra quem não sabe, a voz do além, é o Rafael, o noivo da Marina, né? O que existe no relacionamento. Tanto a mulher, tanto o marido, ficam emburrados, né? Deixam passar e aquilo que a gente falou, vai acumulando, né? Essa cláusula é muito boa e serve de dica para vários relacionamentos. Já chega, joga, você fez isso. Não gostei, me senti assim. Você assinou a cláusula, você vai ter que rever o seu erro, né? Para o relacionamento dar certo e continuar. Ou senão, o que você falou, que pode ser perigoso. A pessoa não aceitar e, infelizmente, o relacionamento chegar ao fim, né? Exatamente, perfeito. Isso aí. Certo. O Luiz ele perguntou o seguinte: a procura pelo curso de psicologia vem aumentando pelos jovens. O que você acha e dê uma dica sobre os jovens que desejam entrar para essa área? Eu tenho uma dica para dar. Não busque essa faculdade para se auto-beneficiar somente, que é o que acontece muito. A pessoa busca a faculdade porque ela está com problemas. E aí, ao invés dela ir para terapia, ela se matricula numa faculdade de psicologia. Não faça isso. Essa é a minha dica, que não vai dar certo. Ou você vai formar e ficar frustrada porque você não se tratou primeiro, porque a gente precisa estar muito bem para atender outras pessoas, né? Ou você vai largar esse curso na metade. Então essa é a minha primeira dica. E depois, se você está fazendo isso porque realmente você é interessada, né? Você quer contribuir, quer crescer e tal, faça terapia durante o curso. Não deixe para depois. Faça terapia desde o início do seu curso. Isso é muito importante, eu deixo de dica. E uma pessoa frustrada depois de formar, ela não vai ter a blindagem que a gente falou. Quando ela, por exemplo, no estágio, pegar um caso de cara, ver a realidade, não for fictício, for um caso, ela vai levar pra casa e não vai ser legal, né? É isso mesmo, exatamente, por isso. O Vinícius perguntou o seguinte: tem alguma história de algum paciente seu que mais te marcou? Que mais me marcou? Tem de um relacionamento abusivo, que eu estava tratando uma paciente com um relacionamento abusivo e a gente fez um trabalho muito extenso, muito assim,
sofrido mesmo, sabe? E foi bem no início da carreira, esses casos do início marcam bastante. Foi bem sofrido assim pra mim e pra ela, porque como eu ainda tava naquele início, eu ainda, né, ficava pensando, meu Deus, será que ela não vai enxergar? Será que ela não vai sair e tal? E aí eu fui naquele trabalho de formiguinha, fui fazendo muita supervisão clínica e tal, até o momento que ela conseguiu sair daquele relacionamento abusivo por si só, né, com a minha ajuda nesse sentido de clarear a mente dela. E ela estava prestes a sofrer violência doméstica na época, então vocês imaginem a minha agonia durante o processo, e prestes também a engravidar desse cara ao mesmo tempo. Então eu estava assim muito angustiada, e quando ela conseguiu sair, depois de uns meses bem, continuou o tratamento, ela conheceu outro cara muito bacana, né, que elas fizeram o contrato, eles fizeram o contrato, tudo, alinharam toda a relação, e ele era realmente muito bacana pra ela. E hoje ela tem um filho e um casamento, assim, maravilhoso. Então, eu acho que isso não tem, assim, é muito gratificante, né? Pra gente que trabalha, ver essa evolução dos pacientes. Isso me marcou bastante. Ô Mariana, tem uma pergunta aqui que é o seguinte. Nessa última semana você tratou de um assunto no seu Instagram sobre quem deve pagar a conta. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Polêmico, né, gente? Polêmico. Essa é polêmica. Ou gosta de uma polêmica, né? Gosta, tem que ter. Mas, ó, eu coloquei lá justamente pra ver essa interação das pessoas, né? Pra ver o pessoal, tipo, esboçando mesmo a opinião, foi bem legal. Porque eu acho que eles entraram ali no meu post achando que tinha algum posicionamento muito rígido ali, sabe? Que é o que a maioria das pessoas fazem, né? O homem tem que pagar a conta, a mulher não tem que oferecer pra pagar e tudo mais. Isso é um senso comum das pessoas. E quando elas entraram aí no meu post, elas viram diferente. Elas viram eu falando primeiro com o homem, depois com a mulher, né? E falando o seguinte, homem... Não, eu começo falando assim, né? Ninguém tem obrigação de nada. Eu já começo falando assim, que história é de obrigação? Ninguém tem obrigação de nada. Mas, homem, se você quiser se oferecer pra pagar a conta, tem a ver com energia masculina, tem a ver com o seu lado provedor, você pode fazer, né? E a mulher, se você quiser tirar a carteira da bolsa e oferecer, você tá fazendo o que com esse comportamento? Você tá esboçando feminilidade, gentileza, né? Independência, por que não? Então você pode fazer, né? Mas nenhum nem outro tem a obrigação de pagar. E quando a gente fala de um relacionamento ainda mais duradouro, porque as pessoas colocaram muito relatos ali do primeiro encontro e tal, né? Que rola mais essa tensão. Mas quando a gente fala de um relacionamento mais duradouro, isso tem que entrar no acordo que a gente estava falando, né? No acordo. Às vezes tem período do relacionamento que um ganha mais que o outro. Poxa, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? E entrar dentro daquela conversa, daquele alinhamento, daquele acordo. Mas foi bem legal o efeito lá do post. Eu vi os comentários, eu achei bacana. Foi. Mas afinal, quem é que deve pagar a conta? Combinado, acordo. No primeiro encontro... Contrato verbal. Contrato verbal, né? No caso de um relacionamento mais duradouro. E no primeiro encontro, poxa, seja empático com aquela pessoa, seja gentil, né? Tanto o homem quanto a mulher. Vocês podem ser gentis, não tem problema. Podem oferecer. Quem convidou? Não tem problema nenhum, né? E eu ainda falo assim, né? Se o homem quiser demonstrar a energia masculina dele, seu lado provedor, e quiser pagar, mulher, não insista. Porque ainda tem aquela mulher que fica brigando, né? Com a carteira na mesa, falta dar carteirada, né? No outro fica brigando, fala, não, gente, não precisa disso, né? Deixa cada um no seu papel ali naquele momento. Então acho que é por aí. Hoje em dia as mulheres também estão muito assim, não vou deixar o homem pagar. Estão muito assim. E esquecem, né, do papel de cada um, muitas vezes, nas situações, e da gentileza. Simples assim. Cavalheirismo, tudo isso. Por isso que estão faltando hoje em dia, né? Uhum. Para a gente finalizar, é a pergunta aqui. No meio dos seus atendimentos, já viu pacientes alcançarem seus objetivos, evoluírem e aprenderem? Como é que é a sensação de ver um paciente melhorar? E caso você queira, conte alguma história sobre ela. Nossa, já vi muito. Eu já vi demais. Primeiro que a sensação não tem igual. Eu acho que assim, o fato de você estar numa profissão que você ama já faz com que essa sensação seja muito gratificante e ela seja renovada a cada fim de tratamento e fim de ciclo, assim. Então eu me considero muito privilegiada, não no sentido literal da coisa, porque eu tive meu esforço também para chegar até aqui, né?
Eu conto muito lá no Instagram que eu fiz terapia, eu busquei meu autoconhecimento desde 14 anos de idade. Então, passei por teste vocacional para chegar até aqui, né? E ser muito feliz com o que eu faço. Mas eu acho que isso contribui. E também por você estar entregando aquela energia, o conhecimento para uma outra pessoa, é diferente esse tipo de trabalho. Você troca energia ali, você convive muitas vezes meses com a pessoa e vê que ela tá aos pouquinhos melhorando e que ela tá mudando hábitos, tá mudando comportamentos, tá mudando forma de pensar, crença. Quando você chega na crença, eu falo pra esse aqui, eu tenho vontade, vamos sair pra comemorar hoje. Eu tenho vontade de sair pra comemorar. Porque é um negócio enraizado, né? Então até você chegar nesse nível é muito legal, assim, é muito legal. E eu tenho uma história de uma paciente que, na verdade, ela tá comigo até hoje, e ela é uma das pacientes que eu falei que ela busca o autoconhecimento. Ela é muito diferenciada. Ela não é daquela que ela chega com uma urgência, resolve um problema e quer ir embora. Ela quer ficar ali, E ela briga comigo quando não dá pra atender ela, viu? Ela briga, me arruma aí outro dia da semana e tal. Ela é muito diferenciada. E no início da terapia a gente traça várias metas de tratamento. Isso é muito legal da terapia cognitiva. Então vai colocando ali, eu quero tratar meu relacionamento, eu quero tratar a questão com a minha mãe, procrastinação, por exemplo, a gente foi colocando tudo. E aí ela tá comigo há 9 meses, e ela foi galgando os resultados em cada uma dessas metas. E aí o legal é que a gente volta naquilo que a gente construiu, das metas, e vai dando um checkzinho, eu e ela, sabe? Então, ela já passou por parte de relacionamento, já evoluiu. Ela já passou pela procrastinação. Hoje a gente tá tratando uma compulsão dela por compras. E ela tá evoluindo muito também. A cada sessão você vê assim, que ela tá aplicando, né? Tá treinando. Então, esse é um caso assim, que eu trago mais recente e que me causa muita satisfação assim, de ver. Além dos que já terminaram, né? Que já foram. É bem coisa legal. Boa, né? Sempre um sentimento muito bom, né? Sim, com certeza. Dever cumprido, né? Uhum. Exato, deitar a cabecinha no travesseiro e dever cumprido. É isso aí, com vocês, Mariana Stech. Obrigada, gente, eu agradeço a oportunidade. Super legal. Gostaria de agradecer novamente aos nossos parceiros, o Chopp Potiguar e Água Puríssima. Certo? Adquira o seu boné, estará aqui na descrição para você chegar até o nosso direct no Instagram. Vamos deixar as redes sociais da Marina aqui também na descrição. Então, sigam ela, acompanhem o trabalho dela. Certo? Sigam lá, tô todo dia lá no Instagram. Você pode me contactar, pode mandar mensagem, não tem problema não. Me chama lá que eu respondo. Isso aí. Então deixem o like, compartilhem, comentem. Conto com vocês e até a próxima.